Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Como foi o feriado do Dia das Crianças? Espero que ninguém tenha jacado muito, hein? Vamos lá? Vamos começar? Salmo 74. Ó Deus, lembra do teu povo. Ó Deus, por que nos abandonastes para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolhestes para ser seu e que livrastes da escravidão para a sua própria gente. Lembra do teu monte Sião, onde morastes. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as tuas bandeiras, como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando as árvores com os seus machados. Com os seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites de madeira. Arrastaram e incendiaram o teu templo, profanaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos enganar completamente, queimando todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas, ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quisestes ajudar? Por que não ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido nosso rei desde o princípio e nos salvastes muitas vezes. Com o teu grande poder dividistes o mar e esmagastes as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste a cabeça do monstro Leviatã desde o seu corpo, para os animais dos desertos comerem. Fizeste com que corressem os riachos e secaste os grandes rios. Criastes dia e noite, puseste o sol e a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcastes o limite da terra e fizeste o verão e inverno. Verão e o inverno. Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti, lembram que não têm juízo e xingam o seu nome. Não entregues o teu povo explorado aos teus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre o teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que a gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem o barulho constante dos teus adversários. Até parece que Deus precisa ser lembrado, né? Que ele tem adversário, que tem gente que zomba, que tem gente que não tem o cuidado que a gente tem em relação a Deus. Mas essa é uma necessidade nossa de nos achegar a Deus. Nós fomos criados para um relacionamento eterno com o Pai. Por isso, não tem jeito. A gente pode se relacionar com quem a gente quiser, da forma que a gente quiser. Qualquer relacionamento que não envolva Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um relacionamento de fato incompleto. Você pode se relacionar comigo, ser minha amiga, ser meu amigo, mas mesmo assim eu serei incompleta. Não tem jeito. Qualquer pessoa que a gente tiver a rotina de nos relacionar, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, o relacionamento vai ser incompleto. Porque a completude, ela só reside quando a gente se relaciona com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus.
E a minha pergunta para você é: você sabe onde cada um desses três habita? Você tem noção do que é isso? Onde Deus habita? Como você se relaciona com Deus Pai? Como você se relaciona com Deus Filho? E como você se relaciona com Deus Espírito Santo? Porque quando você se relaciona comigo e você sabe dos meus limites, se você quer continuar se relacionando comigo, você não vai ultrapassar os meus limites. É ou não é? Eu não consumo bebida alcoólica. Não existe essa possibilidade. Então você vai ficar me oferecendo bebida alcoólica? Se assim você o fizer, uma hora você vai cansar a minha beleza e eu não vou querer. Eu não vou querer mais me relacionar com você. Porque eu vou ver que você está abusando da minha boa vontade, querendo que eu seja uma pessoa que eu não sou. Eu tenho muitos motivos para não consumir bebida alcoólica. Físicos, emocionais, espirituais. Eu entendo uma realidade que muitas pessoas não entendem e por isso eu não gosto. Meu corpo ele não aguenta e por isso eu não gosto. Eu não acho bonito o comportamento das pessoas que bebem, por isso eu não gosto. Eu não gosto de perder o controle, por isso eu não gosto. Então eu tenho muitos motivos para não gostar. Então se você de fato gostar de mim, você não vai ficar me oferecendo bebida alcoólica cada vez que você me vê, porque você me respeita. Mas como você se relaciona com Deus? Você já parou para pensar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três em um. Será que a gente se relaciona da mesma forma com cada um deles ou é de formas diferentes? Jesus disse lá em João 16 que ele ia e ele deixaria o Consolador para estar conosco por todos os dias. Ele habitaria dentro de nós. Ele que nos conduziria à verdade, à justiça e ao juízo. Quando a gente quisesse conversar com o Pai, que a gente conversasse com o Espírito dele. Então, a forma que a gente tem de nos relacionar com o Espírito Santo, e isso é muito mais fácil para o nosso cognitivo, porque hoje quem está conosco dos três, aqui, agora, nesse quarto, no seu quarto, onde você estiver, é o Espírito Santo. Então é muito mais claro, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero te consagrar este dia. E aí, eu tomo essa decisão, Espírito Santo, eu não tomo. O Espírito Santo é o nosso amigo, ele é o nosso condutor para a vida eterna. Ele é quem está aqui, ele é quem está nos revelando, ele está por detrás de uma intuição, ele está por detrás de uma revelação, ele quem está por detrás de um comando. Sabe aquela ideia genial, aquela ideia que é a melhor ideia do ano? Nossa, eu tive a melhor ideia do ano. Ah, você não. Se a ideia foi a melhor mesmo, quem te trouxe essa ideia foi o Espírito Santo. Então a gente se relaciona com o Espírito Santo através da oração, através das súplicas, através da intercessão. Lá em Romanos 8 diz que o Espírito ora por nós e geme por nós com gemidos inexprimíveis. Então, além de você orar com o Espírito Santo e para o Espírito Santo, o Espírito Santo ora por você diante de Deus. Então, essa comunicação que a gente tem, essa fala, por isso que é importante a gente orar. Porque se você não ora, se você só ora assim, se você não ora em voz alta, se você não clama, você não está se comunicando com o Espírito Santo. E como é que você quer algo de Deus se você não se comunica com uma parte de Deus? Só que existem outras partes que precisam de comunicação também. Então a gente falou um pouquinho de João 16. Vamos agora para que são os evangelhos, né? Marcos, João, Mateus e Lucas. Então, esse João que eu falei é dos evangelhos. Agora vamos caminhar um pouquinho no Novo Testamento e vamos lá para o final.
Lá no final, João ainda escreveu mais alguns livros. E é desse livro que eu quero falar. 1 João 1, 5. Não, 1 João 5, 7. Diz que existem três em um: o Pai, o Espírito e a Palavra. O Pai, o Espírito e a Palavra. O Pai, o Espírito e a Palavra. Se existem três, um é o Pai, o outro é o Espírito, quem é a Palavra? Me responde. Quem é a Palavra, gente? A Palavra é Jesus. O Pai, o Espírito e a Palavra. De onde eu e você conhecemos Jesus? De uma história que ficou perdurada ao longo dos anos? Não, dos evangelhos, que está onde? Na palavra. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Novo Testamento gira em torno de Jesus. Vocês entendem? O Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento fala de Jesus e Apocalipse é a volta de Jesus. Agora a gente vai voltar um pouquinho para os evangelhos, e quando Jesus fala para o povo, eu vou. Porque se eu não for, ele não vem. E ele falava do Espírito Santo, que a gente já sabe como a gente se comunica com o Espírito Santo. Eu vou. Então, assim, tô indo, tá? Mas lá estarei assentado à direita do Pai, intercedendo por vocês. Tem uma música que diz que Jesus é o nosso advogado fiel. E é verdade. O Espírito Santo leva Jesus, que fala com o Pai. Tem um filme brasileiro chamado Alto da Compadecida. Lá naquele Alto da Compadecida, quando o povo morre, eles vão, né, pro céu. Tem vários misticismos ali, mas enfim. E ali Jesus, ele vai fazendo as vestes de advogado. Eu acho que é mais fácil para o cognitivo humano entender isso. Quando o povo que morre sobe diante de Deus. Tirem os misticismos e cheguem e lembrem dessa cena. Que é Jesus que conversa com o Pai. É Jesus que enfrenta o diabo. E fala, não, eu sou advogado deles. E é mais ou menos isso, sim. Nós temos um acusador e ele é cruel. Mas nós temos um advogado. Nós temos dois intercessores. Um que está aqui conosco, nos ouvindo, e um que está direto com o Pai. Falando com o Pai o que o intercessor Espírito Santo fala com ele. É um canal direto. Parte de Jesus ficou conosco. O Espírito de Deus é parte de Jesus. E fora que ele é nosso advogado, Jesus é a palavra. Quando eu pergunto para uma pessoa, você já leu a Bíblia? Há partes, há um pedacinho, há os evangelhos, salmos, que eu acredito lendo salmos. Jesus está nisso tudo. Lá em Apocalipse diz que Jesus vai voltar para se casar com a igreja. Como você vai se casar com alguém que não conhece? Quando a gente se casa com alguém que não conhecemos, a probabilidade de dar ruim é alta, não é? Conheça um rapaz essa semana e casa com ele na semana que vem. Pode ser que dê certo, né? Mas é a minoria. Eu tenho na minha família casos que uma pessoa começou a namorar numa semana, casou na outra e tá casada até hoje. E tenho casos que a pessoa namorou numa semana, casou na outra e se separaram. E a maioria das pessoas é assim. Case-se com quem você não conhece para você ver o que te acontece. Não dá bom? Não há nem a possibilidade de chegar o noivo.
Imagina, se aparece na porta de uma igreja, na hora de um casamento, na porta do cartório, vê o noivo e fala: oi, eu sou sua noiva, eu vou casar com você. Isso existe. Tem gente achando que existe. Não existe a menor possibilidade de você ter um relacionamento com Jesus sem ler a palavra. A ponte da sua tríade, ela fica suspensa. O triângulo, que é o relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele fica sem um alicerce. Oração, palavra. Oração, palavra. Então a gente já sabe como se comunicar com Deus Espírito Santo. E a gente já sabe como se comunicar com Deus Pai. E como a gente se comunica, ou com Deus Filho, que é Jesus. Porque Jesus é a palavra. E como a gente se comunica com Deus Pai? Porque existem formas e formas. Eu vou te dar duas direções claras. Primeiro, que também tá em João. João é terrível, né? Ele nos direciona demais na comunicação com os três. Ele diz assim, lá nos evangelhos: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus entregou, e Deus amou, e Deus entregou, e Deus amou. Enquanto você não servir, não amar, não entregar, não existe a possibilidade de você se comunicar com Deus. Em outra parte, diz que Deus habita nos louvores. Deus habita nos louvores. Onde eu encontro Deus Pai, perdão. Não tem como amar sem perdão. Se Deus é amor, João 3,16, Cris, isso mesmo. Se Deus é amor, se Deus é entrega, se Deus é amor, se Deus é entrega e se Deus é louvor, aonde eu encontro Deus Pai? No perdão, no servir. Sabe quando você levanta agora e vai servir? Antes de vir aqui em vocês, eu orei, eu me ajoelhei no cantinho da minha cama, eu arrumei a minha cama, eu me vesti e eu fui na cozinha. E a cozinha estava revirada. E antes de dormir ontem, eu lavei toda a louça. Aí na hora eu falei assim, antes de ir pra academia, eu vou dar uma lavada nessa louça. E antes que as pessoas de fato acordem aqui, a louça vai estar lavada. Porque eu vou servir a minha família. Antes de 6:30 da manhã, a louça estará lavada. O que eu lavei ontem eu vou secar. Secar não, já tá seca. Guardar. E o que sujaram ontem à noite, eu vou lavar. Enfim. Eu vou servir. Quando eu estou lavando a louça, eu estou me comunicando com Deus Pai. Vocês entenderam? Escolha uma atividade doméstica para ser sua e faça aquilo com amor, sem reclamar. Entregue. Você lembra quando eu falei para vocês lembram quando eu disse há uns dias atrás que casa limpa era habitação de Deus e casa suja era habitação do demônio? É porque Deus habita por detrás do servir. Servir, louvar e amar. Entrega. Qual é comportamento? Eu me relaciono com Deus Pai quando eu me comporto diante do Evangelho. Vocês conseguem entender? Vamos recapitular? A gente ainda tá com um pouquinho de tempo, porque eu não vou ultrapassar aquilo que eu sempre me propus aqui, mas vamos lá. Como eu me relaciono com Deus Espírito Santo? Orações, súplicas
intercessões, contando para Ele o desejo do coração, adorando a Deus através da intercessão, intercedendo por outras pessoas, intercedendo por mim mesmo, clamando pelos meus filhos, eu no caso pelos meus sobrinhos, pelas minhas irmãs, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, intercedendo. Então eu estou me comunicando com Deus, Espírito Santo, através da intercessão e da condução. Quem vai nos conduzir, quem vai nos orientar é o Espírito de Deus, porque Ele está aqui habitando em nós. Então já fica fácil para a gente entender. E Jesus você pode falar que é o seu Salvador, que é o seu amor, que é o que for, mas eu me comunico com Ele somente. Não tem outra forma. Através da palavra. Todos os dias que você deixa de ler a palavra, você está deixando de se encontrar com o seu noivo. Como você vai fazer isso na eternidade? Como você vai entrar na eternidade sem conhecer alguém que você não leu, você não sabe quem é? E Deus, eu me encontro com Deus através do amor, da entrega. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus também habita nos louvores. Quando eu louvo a Deus, quando eu sou grata a Deus, quando eu trabalho pela minha família, quando eu honro as pessoas na minha frente, quando eu presenteio com amor, quando eu surpreendo alguém com amor. A Cris está aqui. Ontem a gente estava na academia e ela me deu umas proteínas. Ela chegou depois do treino e me entregou umas proteínas. Isso é Deus nela. Ela agiu como Deus para mim. Ela me amou. Quando eu cheguei lá na academia, eu fiz um chá bem forte, levei um chazinho de morango para ficar mais gostoso. Então eu dividi com ela. E eu dividi com a nossa outra amiga. Então eu agi feito Deus com ela, com elas. Eu as amei para que elas tivessem um treino mais agradável, para que elas tomassem um chazinho diurético, para cuidar delas. Então isso é Deus agindo. Quando você honra alguém, quando você doa, quando você entrega, quando você leva no altar, oferta, quando você oferta na vida de alguém, quando você abençoa alguém, é uma atitude. Quando você tem uma atitude cristã, quando você limpa a tua casa e não reclama, para de ser insuportável. É um saco conviver com gente assim. Quando você cuida da tua casa e você não fala, isso aqui é um lixo. Vocês deixam tudo bagunçado, isso aqui é um lixo. Quando você não faz assim. Porque quando você tá dando show, aí você tá agindo feito você. Aí não é Deus, aí é você. Aí você é você, o seu egoísmo e o seu amigo demônio. Agora, quando você se propõe a abençoar alguém, amando, e que se esse alguém for alguém da sua casa, do seu lar, com entrega, isso é Deus Pai. A cada entrega, a cada serviço, quando você me serve, quando eu te sirvo, quando eu louvo, Deus habita através dos louvores. Deus habita através da gratidão. Eu queria que essa realidade estivesse clara e que o seu comportamento mudasse. Quando o Espírito Santo me revelou essas verdades, o meu coração mudou, a minha chave virou. E tudo que eu tenho que fazer pelas pessoas, eu simplesmente faço. Eu não deixo de ler a palavra nenhum dia, desde que eu era adolescente. Eu já li a Bíblia inteira mais de 20 vezes, porque eu preciso aprender sobre o meu noivo. É uma necessidade que eu tenho de me comunicar com Jesus. Eu não consigo entender pessoas que se dizem cristãs e nunca leram a Bíblia. Todas as vezes que eu vejo alguém que é cristão
e não leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, eu penso, como ela vai se casar com Jesus? Porque Apocalipse diz sobre um casamento, diz sobre uma comunicação. O céu é se envolver com os três. Como se a pessoa nunca leu a Bíblia? Não sei. Se tu não gosta de ler, coloca ela falada, tem tanto aplicativo. Lê, vai lendo um pedacinho, vai lendo. Você não tem que ler. Você tem que ler ruminando, lendo um pedacinho, lê uma coisinha. 3 minutos, 1 minuto de leitura. Porque Jesus está ali. Como você vai se relacionar aqui na Terra com Jesus, a não ser dessa forma, você me avisa? Que talvez eu vá me relacionar também. Porque se Jesus é a palavra e você não está lendo a palavra, se você não está imergido e mergulhado na palavra, porque o seu comportamento, quando você for agir se encontrando com Deus Pai, se ele não tiver como uma base Deus Filho, que é a palavra, vai ser você. Vai ser porque você é boazinha ou porque você é um saco. E a gente já estourou o tempo. Eu amo esse assunto. Eu amo me relacionar com os três. Eu amo. E eu vou ter que orar. E esse é um assunto pra gente conversar outras vezes. Esse é um vídeo pra gente ver ele várias e várias vezes. Eu estou à disposição para ajudar vocês, se vocês precisarem e tiverem alguma dúvida. Mas enfim, a gente não pode ficar continuando se alongar muito, porque o dia tá longo ainda, né? Começou agora. Feche os olhos e vamos orar. Vamos conversar com Deus, Espírito Santo. A gente está orando, ele vai levar para Jesus. Jesus vai contar para o Pai que a gente estava aqui falando sobre eles hoje. Pai, porque as nossas orações são direcionadas para Deus, através do nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Pai, papai, Paizinho querido, em nome de Jesus, nos ensine a nos relacionar contigo. Como é grande, como é grande, como é grande o teu amor por nós, um único Deus que é três, que deu diversas formas de nós nos relacionarmos com Ele. Nós temos um dia inteiro para ter tantas formas de relacionamento com Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Eu oro para que a gente não desperdice nenhum segundo dos nossos próximos dias e anos, sem que passe um dia que nós não nos relacionemos com os três. O dia que eu não leio a Bíblia, eu deixo minha base fraca. O dia que eu não sirvo, o dia que eu não me entrego, o dia que eu não louvo, o dia que eu não sou grata, é um dia que eu deixo a minha base fraca. Um dia que eu não converso com o Espírito de Deus, um dia que eu não perdoo, um dia que eu não oro, eu deixo a minha base fraca. E quando eu deixo a minha base fraca, eu deixo que o demônio entre como brechas dentro de mim. E é por isso que talvez a minha vida esteja sem eixo. Por isso, Senhor, me ajude, me ensine e ajude meus amigos e os ensinem a nos relacionarmos de fato com a Tua presença, com a Tua palavra e com o Teu amor. Que nós possamos ser luz em meio às trevas. Nós possamos de fato ser agentes cheios do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria ficar aqui o dia inteiro. Esse é um assunto que eu amo, porque eu amo me relacionar. Eu amo me relacionar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa palavra de como me relacionar com os três foi Ele mesmo que me deu e tem muito tempo. Eu amo saber, ver e entender que cada um tem um jeitinho diferente de nos relacionar e que Ele faz nova todas as coisas e é um Deus tão grande, é um Deus tão surpreendente e é um Deus que nos ensina dele mesmo. A gente tem o dia inteiro, diversas formas e cada atitude que a gente faz durante o dia, a gente se relaciona com um deles.
É lindo isso, né? Então, às vezes a gente acha que a gente lê um pedacinho da Bíblia, que a gente está falando com o Espírito Santo e não tá. A gente está se munindo para falar com o Espírito Santo. Então, a gente vai fazer um leite para alguém. Eu faço um leite para as crianças e ali eu tô me agindo, eu tô me relacionando com Deus Pai. Não é nem com Jesus e nem com o Espírito Santo. Só se eu orar durante o leite. Aí é com o Espírito Santo. E é interessante e importante a gente ter essa realidade na nossa mente. Eu passei um pouquinho do tempo que eu me propus, mas eu acho que foi por uma boa causa. Um beijo, fiquem com Deus. E a gratidão, ela é o Deus Pai. O amor é o Deus Pai. A entrega e o serviço é o Deus Pai. Não se esqueçam. Todos os dias a gente precisa se relacionar com os três, porque os três são um só. Um beijo, fica com Deus, obrigada e até amanhã às 5h45.